Sei que tem uma turma que fica ansiosa para o testemunho. Tem uma turma que diz assim: gente, eu não perco o testemunho por nada. É uma das horas preferidas da live, claro, depois da exposição do Santíssimo Sacramento, porque eu gosto de vibrar com as histórias dos meus irmãos. Eu gosto de vibrar com a vitória dos guerreiros. Eu gosto de tomar posse desta alegria, porque a vitória do meu irmão é minha vitória também. É isso mesmo. Eu também amo essa parte da live em que a gente pode proclamar a maravilha de Deus. E nós fazemos isso com muito amor. Hoje foram muitos testemunhos, gente. São muitos testemunhos. É impressionante, nós nunca agradeceremos a Deus o suficiente pelo que Ele tem feito. E tudo que nós fizermos ainda será pouco para agradecer tanto que Deus tem realizado nessa família Exército de São Miguel. E eu sei que é só o começo, porque essa quaresma será inesquecível. Segure esse testemunho, proclama a maravilha de Deus comigo. E essa guerreira começa dizendo assim: quem como Deus? Ninguém. Eu venho dar o meu testemunho da presença e do amor de Nossa Senhora por mim e por minha família. Eu sou casada, tenho um casal de filhos. A minha filha está com 23 anos, meu filho com 17. E eles foram criados na igreja. Eu sou catequista, coordenadora comunitária de catequese. Participo da liturgia, da limpeza da igreja, do grupo de oração, enfim, eu ajudo no que for possível e no que for preciso. Os meus filhos fizeram catequese, receberam sacramentos, mas infelizmente eles se afastaram da igreja. Isso machuca muito o meu coração. Eu sei que essa é a realidade de muitos guerreiros que estão rezando conosco, que são de joelhos dobrados pedindo pela conversão desses filhos. Mas como essa guerreira está dizendo, ela diz assim: olha só, eu creio e já agradeço a Deus porque eu sei que eles vão voltar para a igreja. A minha filha, como eu já falei, tem 23 anos. Teve um filho aos 17. No mês que vem, ele vai completar 6 aninhos. Moram conosco porque ela não se casou. E aos 12 anos, ela começou a me dar muito trabalho, e conforme os anos foram passando, o trabalho foi aumentando. Eu não deixava ela sair só, eu levava e buscava na escola, estava perto, queria ter certeza que eles chegavam até a escola, porém ela começou a trabalhar aos 15 anos e eu já não tinha mais como acompanhá-la. E depois ela começou a ir na casa de uns colegas, começou a namorar, enfim, aos 16 anos ela engravidou. E quando o bebê nasceu, ela e o pai estavam com 17 anos, cada um permaneceu na sua casa, continuaram o namoro e ela começou a sair bastante. E deixava o bebê conosco, às vezes com os avós paternos, eles saíam, eu passava praticamente a noite acordada, esperando ela chegar, eu rezava muito, chorava, me ajoelhava aos pés da cama dela e pedia que Jesus e Nossa Senhora cuidassem dela. Foram períodos muito difíceis. Na época eu não tinha tanto conhecimento do arcanjo Miguel, se eu tivesse. E numa madrugada, ela chegou em casa tão esquisita, com cheiro estranho. Eu olhei na bolsa dela, coisas de mãe, e o meu coração rasgou-se naquele momento de tanta dor, porque eu encontrei droga. Eu mostrei para o meu esposo, porque eu já não tinha mais força para resolver isso sozinha. Ele esperou ela acordar e perguntou de quem era. E ela respondeu que era dela. Meu esposo não disse nada. Eu quis morrer naquele momento. E eu falei para Deus: Senhor, me ajude, porque eu estou sozinha nessa batalha. O tempo foi passando e tudo foi piorando, mas Deus não me abandonava e vinha me avisando aos poucos o que iria acontecer. Ele vinha me preparando. Eu perdi o controle sobre ela, ela saía, voltava a hora que quisesse, as amizades cada vez mais difíceis, com pessoas difíceis, e eu sempre falava: filha, cuidado com quem você está andando. Porque se a polícia achar vocês com armas, com drogas, esses rapazes, você será cúmplice, porque você está junto. Já era Deus falando. E por várias vezes eu estava fazendo o serviço de casa e me vinha no pensamento que essa notícia poderia chegar a qualquer momento. Eu ficava desesperada, eu pensava: eu enlouqueço se isso acontecer. Mas, irmãos, aconteceu que no dia 12 de agosto de 2020, foi numa quarta-feira, era feriado, ela pediu para o pai levá-la, ela e o filho, até a casa da sua ex-sogra, a avó paterna do meu neto, e chegando lá, ela deixou a criança e saiu. Ligou para um amigo que passou e a buscou e saíram, foram para a casa onde moravam mais outros amigos. E assim que chegaram, a polícia chegou na casa, achou bastante droga, porque lá era uma boca de fumo e ela tinha ido com esse outro amigo.
Já era noite, eu estava em casa fazendo jantar, meu esposo assistindo TV, o meu filho no computador, e a avó paterna então me ligou e perguntou se ela estava em casa. Eu falei, bom, eu pensei que ela estava na sua casa. E ela disse não, ela deixou o meu neto aqui e saiu. E me veio então aquele pensamento, aconteceu alguma coisa. E ela me disse, olha, eu não sei como te falar. E eu respondi, pode dizer, eu estou preparada. E mesmo antes dela me falar, eu senti que todos aqueles pensamentos dela ir presa, era Deus já me preparando. Então ela disse, eu perguntei se ela estava aí só para ter certeza que não era ela. Mas me falaram agora que a polícia entrou numa boca de fumo e prendeu 4 rapazes e uma moça. E eu acho que é sua filha. E na hora eu falei, Deus me sustente. O celular dela não chamava, o pessoal da polícia não avisou nada, eu fiquei sem saber onde ir, o que fazer, porque nós moramos numa cidade muito grande. E eu fui para a sala, falei para o pai dela, ele ficou parado, sem ação. Resumindo, ela ficou 10 dias presa, ficou no presídio, não podíamos visitar por causa da pandemia. Contratamos um advogado, foi muito difícil, um valor alto, fizemos um esforço. Eu queria um defensor público, meu esposo não quis, e assim foi. E durante esses 10 dias, a minha casa parecia um deserto, porque ninguém conversava, não podíamos falar na frente do meu neto. Falamos para ele que a mãe estava viajando, mas não tinha como ela voltar devido à pandemia. Ele muito esperto e perguntava, e por que ela não usa a internet? Por que ela não fala comigo por telefone? Enfim, eu me segurava para não chorar na frente dele. A outra avó me ajudou muito, levava ele para a casa dela quando precisava. Meu esposo estava desempregado, eu continuei firme trabalhando, desabafei com as colegas do trabalho. Aliás, teve uma que disse que estava preocupada comigo porque eu estava tão calma. E ela estava achando que eu estava com depressão. Eu respondi para ela, não. Isso é fé. Eu tenho fé e eu sei que Deus resolverá. Eu sempre falei para Deus e também para Nossa Senhora que eu estava sofrendo com aquele acontecimento, mas eu já sabia que não era em vão. A minha filha precisava passar por isso que estava acontecendo. Ela precisava. Deus me deu tanta força. E no começo eu fiquei com vergonha, sabe, em pensar o que as pessoas vão falar. Mas uma amiga e irmã da igreja me falou assim, olha, não se culpe não pelo que está acontecendo, porque eu lhe conheci quando a sua filha era pequenininha. E você sempre foi uma ótima mãe. E essas palavras me ajudaram muito. Eu acredito que Deus falou comigo naquele momento. Eu estava precisando ouvir isso. Então eu fiquei em paz. E as pessoas da igreja vinham falar comigo, me dar força, chorávamos juntos, mas eu sempre falava, Deus sabe de tudo. E eu nunca pedi para Deus tirar a minha filha da prisão, não. Mas eu sempre pedi a Deus assim, Senhor, que ela fique lá o tempo que for necessário, mas eu só te peço que cuide dela, para que ninguém faça mal a ela. E todas as noites eu rezava antes de dormir, como de costume. Mas teve uma noite que eu estava com medo que ela brigasse lá, porque ela é, como se diz, pavio curto. Então eu pedi assim para Nossa Senhora, mãe, eu sei que lá não é o seu lugar, mas vai lá e cuida da nossa filha por mim, porque eu não posso fazer isso, eu não posso entrar. Irmãos, acreditem, ela foi. Eu escrevo isso com lágrimas nos olhos, porque Nossa Senhora ouviu o meu pedido e foi olhar naquele presídio cuidar da minha filha. Como eu sei disso? Porque ela permitiu que uma moça a visse. Isso aumentou muito mais a minha fé e até mesmo fez brotar, reacender a fé no coração da minha filha. Quando minha filha saiu de lá, nós fomos buscá-la na frente do presídio e ainda no carro, ela eufórica e falou assim, mãe, teve uma noite que eu e as outras meninas estávamos sem sono e a gente ficou sentada, cada uma na sua cama, eram umas 11 horas e de repente uma delas deu um pulo, parou na minha frente e perguntou, quem é essa mulher que está sentada do seu lado? E eu respondi, aqui não tem ninguém. E ela continuou dizendo, tem sim. E eu falei para ela, para com isso, que eu tenho medo disso. E ela disse, não tenha medo. Ela está vestida com uma roupa comprida. E ela tem um véu na cabeça. E ela está sentada com as mãos sobre os joelhos, olhando para você. Ela é do bem. Irmãos, era ela. Era a Virgem Maria. Ela foi cuidar da minha filha. Ela ouviu a minha súplica, as minhas lágrimas de mãe. E ela permitiu ser vista, para que eu tenha certeza que ela escuta e atende às nossas orações. Como eu posso não amar essa mãe? Que está sempre pronta para nos ajudar, nos sustentar nos momentos mais difíceis. Como?
Eu a amo demais. E a minha filha, ela mudou muito, muito. Ela mudou muito. De vez em quando ela está cantando as músicas de Nossa Senhora. E eu sei que no tempo de Deus, que Ele não deixa a obra pela metade, Ele vai concluir esta grande obra. Eu sei que é um processo, as coisas vão acontecendo aos poucos. E eu encerro o meu testemunho agradecendo a esta grande família Exército de São Miguel. Vocês me ajudaram, me sustentam a cada dia. Vocês me dão força para que eu passe por qualquer pesadelo. Eu conheci vocês em 2019, mas infelizmente eu não lembro exatamente o mês. Eu vi no YouTube, senti curiosidade de ver o que se tratava e me apaixonei por vocês. E eu confio a conversão da minha família a este exército, nessa quaresma de São Miguel. E em breve eu darei o testemunho da conversão de toda a minha família. Eu já posso até ouvir a irmã Maria Raquel contando o meu testemunho. Gente, que maravilha. Que maravilha poder ouvir esse testemunho dessa guerreira, a Cleonilda. Um grande abraço, minha querida. Cleonilda, aqui está todo mundo assim, ó. Aqui nos bastidores, as irmãs estão tudo aqui, enxugando aqui as lágrimas. Gente, mas eu me lembro muito ali da hora do rosário. Vocês lembram? Naquele momento, na contemplação, o segundo mistério do primeiro terço, quando nós contemplamos a visita de Nossa Senhora. E quantas vezes, todos os dias, nós pedimos que Nossa Senhora visite. Está aí. Nossa Senhora visita. Acontece. Acontece. Que testemunho fantástico da graça e da misericórdia de Deus.